matriz simétrica, a definição é quando uma matriz é igual à sua transposta. Observe o seguinte, que para uma matriz ser simétrica, os elementos que são simétricos em relação à diagonal principal, eles precisam ser iguais. Então, o que está ocorrendo aqui, 0 igual a 0, a gente tem aqui a nossa diagonal principal, e todo mundo que é igual, que é espelhado em relação à nossa diagonal principal, eles são iguais. Então, menos 1 aqui, menos 1 ali. 5 aqui, 5 aqui. Repara que isso é equivalente a dizer que a IJ é igual a AJI. Aqui, por exemplo, é o A12, né? E aqui é o A21. O A12 é igual ao A21. Da mesma forma que o A13 é igual ao A31, tá certo? Então, tem que ser sempre igual os elementos espelhados em relação à diagonal principal para ela ser considerada simétrica. A antissimétrica, ela, além de possuir zeros na diagonal principal, é uma condição aí necessária, tem que ocorrer isso, tá? Zeros na diagonal. Os demais elementos, eles são espelhados em relação à diagonal principal, mas trocando de sinal. Menos 6 virou mais 6, menos 4, mais 4, menos 2, mais 2. Então, eles são opostos. O AIJ é igual a menos o AJI. E se o I igual a J, que está na diagonal principal, então tem que ser igual a 0. Isso aqui é uma decorrência de você fazer I igual a J aqui em cima. Você deduz que a diagonal principal tem que ser 0 na antissimétrica, que também é conhecida por M-simétrica, tá certo? Agora, matriz identidade, muito importante. Essa matriz I, ela precisa ser quadrada, tá certo? Então, ela é sempre quadrada. A matriz identidade, ela tem 1 na diagonal principal e fora da diagonal principal, os elementos são iguais a 0. Então, diagonal principal igual a 1, fora da diagonal principal, 0. Essa matriz ela é super importante, tá certo? Vamos usar ela mais para frente. Traço. O traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, se eu somar aqui 0 mais 0 mais 0, 0. Então, o traço dessa matriz é 0. O traço dessa é 3 mais 4 mais 2, 9. Então, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal, certo? Agora, tema super importante de matriz inversa. Matriz inversa, a gente fala um pouquinho na matéria de matriz e um pouco na matéria de determinantes, tá certo? Lá a gente vai generalizar uma fórmula que permite calcular a matriz inversa. Definição de matriz inversa. Matriz inversa representada por A menos 1 é a matriz que multiplicada pela matriz original resulta na matriz identidade. Exatamente. Por exemplo, dado a matriz A, determinar a inversa. O que é sabido é que a matriz A, quando multiplicada pela matriz inversa, tem que dar a matriz identidade 1, 1, 0, 0. Então, a gente faz a multiplicação linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. E a gente faz a igualdade matricial. Para que duas matrizes sejam iguais, é necessário que seus respectivos elementos sejam iguais. 4x mais 9z tem que ser igual a 1. 3x mais 7z tem que ser igual a 0. Resolvendo esse sistema, x igual a 7, z igual a menos 3. E 4y mais 9w igual a 0. 3y mais 7w igual a 1. Resolveu, y igual a menos 9, w igual a 4. E aí você substitui aonde? Substitui na matriz inversa, que é essa aqui, ó, x, y, z, w. Tá certo? Essa é a inversa. Espera aí, olha só, observe. 4, 7, 7, 4. Estranho, né? Parece que os elementos da diagonal principal eles trocaram com
0,7447 ADDA. Isso. E 9, 3. Menos 9, menos 3. Estranho, né? Parece que a diagonal secundária foi multiplicada por menos 1. Trocou o sinal. Sim. Então isso aí funciona na matriz 2 por 2, tá certo? É uma dica que fica aqui. ABCD, troca a diagonal principal. E a secundária multiplica por menos 1. Só que, matéria da aula que vem, hein? Não esquece de dividir pelo determinante da matriz A. O determinante nós vamos aprender como é feito na aula que vem. Ah, por que aqui deu certo? Porque eu criei uma matriz que o determinante era 1. Aí 1 vezes a matriz, por isso que deu certo aqui, tudo bem? Mas é necessário que a gente calcule o determinante. Uma palhinha aqui rápida. O determinante é um procedimento que a gente multiplica os números para a direita. 4 vezes 7, 28. 9 vezes 3, 27. E a gente subtrai esses resultados. 28 menos 27 que dá 1. É assim que você vai calcular o determinante, tá? Então, o determinante aqui é AD menos BC. Matrizes têm diversas propriedades. E é interessante que a gente conheça essas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai comentar aqui é que somar matrizes A e B é a mesma coisa que somar matriz B mais A. Você pode trocar a ordem na soma, hein? Esse zero aqui, representado num colchete, é a matriz nula. É a matriz que todos os elementos são iguais a zero. Então, qualquer matriz que for somada a ela, vai dar a própria matriz. Ela é o elemento neutro ali da adição. Se eu subtrair duas matrizes iguais, vai dar a matriz nula. A propriedade 4 diz que qualquer constante vezes uma soma de matrizes, então aqui alfa é uma constante, eu posso aplicar a distributiva alfa vezes A, alfa vezes B. Então aplica a propriedade distributiva. Agora, todo mundo acredita, mas não é verdade. A vezes B não é igual a B vezes A. Não é igual. A gente tem que manter a ordem. O A está multiplicando pela esquerda. Então o A continua à esquerda. Aqui ele está à direita. Isso aqui é falso, hein, pessoal? AB não é igual a BA. AB é diferente de BA. Então o certo é AB diferente de BA, tá? E agora, se mantiver a ordem, não tem problema. A vezes o produto BC é a mesma coisa que o produto AB vezes C, desde que a ordem não seja alterada. ABC, ABC. Não pode trocar. BAC. Distributiva de matrizes. Pode? Uma matriz multiplicando A e B, A e C? Sim. Tá certo? Esse T de transposta. Transposta troca linha por coluna. Então, se eu fizer a transposta duas vezes, linha vira coluna, coluna vira linha. Volta para a matriz original. ATT é igual a A. Show? E a transposta, quando tem uma constante multiplicando, a constante pode sair livremente. É alfa vezes a transposta da matriz. Transposta da soma, soma das transpostas. Agora, uma pegadinha, hein? Transposta do produto. É o produto das transpostas na ordem inversa, na ordem trocada, hein? Muito cuidado com isso. Se você escreveu ao contrário, ATBT, errou, tá? Errado. Então, ordem correta, você sempre inverte e transpõe, tá certo? Esse TR representa traço, né? Traço, soma dos elementos da diagonal principal. O traço de uma constante, uma matriz que foi multiplicada por uma constante, a constante pode sair e evidenciar toda a diagonal principal. K traço A. Propriedade aí de número 13. Já está comentada lá em cima. Ó. Uma matriz vezes a sua inversa é igual a sua inversa vezes a própria matriz e sempre dá identidade. Uma condição para que exista a matriz inversa, nós vamos ver em determinante, é que o determinante da matriz seja diferente de zero, justamente para não dividir por zero aqui. Tá certo?
Se o det for zero, o que a gente vai dizer? Que não existe a matriz inversa, tá certo? Se o det for diferente de zero, então existe a matriz inversa. 14 foi. 15. O i é como se fosse o elemento neutro da nossa multiplicação de matrizes, né? É isso. É como se fosse o número 1. I elevado ao quadrado dá i. I ao cubo dá i. Então, i elevado a qualquer expoente sempre vai dar i. E se você fizer i vezes a ou a vezes i, dá o próprio a. Você pensa que o i é o número 1. 1 vezes a. Tá certo? Pensa que o i é 1. 16. A inversa da inversa é a própria matriz. Tudo bem. Opa, peraí. Quer dizer que pode trocar transposta e inversa no expoente? Sim. Então já anota mais essa aí, tá? Propriedade interessante. E agora a inversa de uma constante vezes uma matriz. A constante ela sai, mas ela sai invertida. E outra pegadinha, hein? Muito cuidado aí, então, com a 19 e com a 11, né? Para que elas são muito parecidas, ó. Inversa do produto, transposta do produto. O resultado sai invertido aqui, ó. Sai B a menos 1, A a menos 1. Valeu?